Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo e te agradeço, papai, por essa oportunidade. Quantos, Senhor, queriam estar no nosso lugar, Deus, com vida, podendo enxergar as tuas obras grandiosas, podendo estar aqui com amigos, né, podendo se comunicar aqui através da internet. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Toque nossos corações, abra nossa mente, nossos ouvidos, tira da nossa mente, do nosso coração, tudo que te desagrada, tudo que não é teu, que o Senhor tire do nosso coração em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração de cada um, Senhor, no meu coração, no coração de cada um que está aqui ao vivo, no coração de cada um que vai assistir depois, em nome de Jesus. Amém? Essa noite nós vamos refletir um pouquinho a passagem, deixa eu pegar a Bíblia aqui, tá em Ezequiel capítulo 18, versículo 21 e seguintes, tá? Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 21, nós vamos estar refletindo essa noite, amém? Eu coloquei o título como Convertei-vos, pois, e vivei, né? Que é uma das palavras aqui do Senhor. E o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Né? Pra gente se converter dos maus caminhos, sempre, né? Sempre o Senhor nos lembra, sempre o Senhor vem nos alertar. Vamos ler então. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Depois lá embaixo, no versículo 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém? Então, essas passagens que a gente leu tá em Ezequiel 18, a partir do versículo 21, tá bom? Depois você que vai estar lendo certinho, acompanha, lê, reflita. O Senhor sempre fala conosco, sempre tem uma palavra de conforto, de chamar a nossa atenção, não é verdade? O Senhor é maravilhoso. E aqui, com a Bíblia aqui na mão, o que eu quero refletir com vocês? Aqui no versículo 21 está falando do ímpio, né? Então, só para lembrar, ou aqueles que nunca ouviram falar, ímpio, todo aquele que desobedece a Deus, né? Que é contra os mandamentos do Senhor, né? Aquele que se afasta dos caminhos do Senhor e quer viver assim, né? Impiamente,
na Bíblia muitas vezes tratado como os maus, os perversos, né? As más pessoas que fazem más obras, maldades e tudo mais. Então, o ímpio, tudo que se afasta de Deus e tudo que é contrário ao justo. Ao justo aqui, na palavra do Senhor, o que quer dizer justo? Justo a gente sempre lembra, traz à nossa memória justiça, leis, mandamentos, não é verdade? Então, o justo é aquele que segue o caminho do Senhor, aquele que vive conforme os seus mandamentos, conforme a sua justiça. Aqui falando dos céus, tá? A justiça dos céus, a justiça de Deus. Porque muitas vezes a pessoa é boa, né? Faz as coisas no dia a dia sem fazer mal para as outras pessoas e ela já se autodenomina justa, né? Uma pessoa justa. De certa forma, ela é, não é verdade? Né? Pela nossa lei terrena, aquela pessoa que não paga o mal com o mal, que é honesta e tudo mais, a gente considera, de certa forma, uma pessoa justa, né? Mas não é dessa forma que a gente está se referindo aqui. Na Bíblia, justo é aquele que segue os mandamentos do Senhor, aquele que obedece, aquele que gosta de agradar ao Pai, aquele que gosta e quer permanecer nos caminhos do Senhor, né? Esses são os verdadeiros justos. Amém? Que fazem a vontade do nosso Deus, né? E aqui na Bíblia, ó, vamos ver aqui de novo. O Senhor fala assim: desejaria eu a morte do ímpio? Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Porque nós sabemos, amados, que quando a gente morre, né, o nosso corpo mesmo, né, quando a gente morre e a gente não está em Deus, a gente não se converteu dos nossos maus caminhos, a gente não se arrependeu, a gente morre literalmente, né, e tem a morte eterna mesmo, né, no local chamado inferno, né, que a gente conhece, assim, de ouvir falar, graças a Deus, não é verdade? Mas é o Senhor nos alertando sobre justo e ímpio. E que muitas vezes nós estamos sendo justos, né? E se a gente se desviar dos caminhos do Senhor, se a gente se desviar e começar a cometer iniquidades e não se arrepender, nós também teremos essa morte eterna. Mesmo sendo justos, mesmo tendo feito tantas coisas, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu servi a Deus a vida toda. Se a gente morrer no pecado, na iniquidade, a gente não vai se encontrar com o nosso Deus. Então, que a gente tenha que a gente se converta verdadeiramente, é uma busca diária, né? Pecadores todos somos. Isso aí, Lu, justificado pelo sangue de Jesus. O Senhor nos justificou, né? Com certeza. Nós temos a graça imerecida do nosso Deus, não é verdade? O Senhor morreu por nós. Somente o sangue de Jesus que nos salva, que nos liberta e que nos justifica por nós mesmos, por nossas ações, pela nossa bondade. Nós jamais seríamos e seremos considerados justos, né? Mas pelo sangue de Jesus, é isso mesmo. E então, assim, pra gente tomar cuidado com isso, né? Aqui na palavra do Senhor, ó, versículo 23, 24, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverás? Porque às vezes a gente fala tanto dos ímpios, né, e faz comparações e tudo mais, só que nós também, que muitas vezes nos consideramos justos, né, se nós pecarmos, se nós ficarmos na iniquidade, que é aquele pecado que você deseja e que você quer continuar pecando, que você quer permanecer no pecado, isso é pecado de iniquidade, né? Porque todos nós somos pecadores. Nós já aprendemos muito isso, que todos somos pecadores, mas quando nós aceitamos Jesus, o pecado ele passa a ser como que a gente fala assim, um acidente, não é verdade? A gente não deseja mais aquele pecado, a gente não quer permanecer no pecado, não é verdade?
Então, nós não pecamos assim de forma iníqua, né? Quando isso acontece, a gente precisa tomar muito mais cuidado, porque se assim morrermos, né, nós não veremos o Senhor. Então, para a gente tomar muito cuidado com isso, o Senhor nos alertando, né? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos. Como que está sendo o meu e o seu caminho? Nós sabemos que Jesus é o único, é o verdadeiro caminho. E muitas vezes nós queremos andar por caminhos, né? Por teimosia, por falta de conhecimento. Qual que é o seu motivo, né? Eu não sei. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor abra nossos olhos, para que a gente não perca a salvação. Amém? Que a gente queira, deseje andar somente no único e no verdadeiro caminho, que é o do Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, que a gente não ande conforme os nossos caminhos, mas conforme o caminho de Jesus, né? Tá no versículo 30. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Quando a gente se liberta na questão de lançar tudo às mãos de Jesus, né? Aqui fala, lançai de vós, tira de vós, tira, Senhor, da nossa vida todo pecado, toda iniquidade, se ainda em nós existir. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que a gente queira, que a gente deseje viver nos caminhos do Senhor, conforme a sua vontade, conforme os seus mandamentos, seu ensinamento, que o Senhor nos fortaleça, somente Ele, né, amado? Somente com a nossa força que vem do alto, com a força que vem do Senhor, nós conseguimos vencer o pecado e ter a vida, Jesus que nos dá a vida eterna. Amém? Lançai de vós todas as vossas transgressões, criai em vós um coração novo. Senhor, dá-nos um coração novo, um coração de carne. Mais uma vez falando de coração, né? Nessas lives a gente volta e meia fala, né? Que o Senhor renove nosso coração, a nossa mente, tire do nosso coração tudo que não vem dele, tudo que o desagrada, né? Quantas coisas a gente carrega no nosso coração, na nossa alma, marcas, né? Muitas vezes do passado, coisas que a gente vive no dia a dia, que a gente vai guardando no nosso coração. Então a gente precisa lançar tudo para o Senhor, lançar fora tudo que não vem dele, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que a gente sabe, né? Eu e você sabemos tudo que a gente precisa tirar da nossa vida, todo impedimento, tudo que desagrada o Senhor, que Ele nos mostre, que Ele coloque para fora e que a gente, né, nós que temos que ter essa atitude. A gente pede para Deus, mas é nós que temos que ter a atitude do lançar fora, né, de pedir ajuda de Deus e termos essa atitude. Amém? Um coração novo e um espírito novo. Quando a gente se entrega para Jesus, né? Quando a gente reconhece Ele como nosso único e suficiente Salvador, nosso espírito é renovado. Nós passamos a ter um espírito novo para que a gente faça o ID do Senhor, para que a gente ajude outras pessoas, para que a gente fale, olha, eu consegui, com a ajuda de Deus, eu mudei minha vida. E que a gente ajude a vida de outras pessoas a ser transformadas, mudadas, em nome de Jesus, na verdade. Então, que a gente tenha isso e deseje isso, criar em vós um coração novo e um espírito novo, é o que fala o versículo 31. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? O que o Senhor quer dizer aqui? Ó, nesse versículo 31. Se nós, então, não lançarmos, né, as nossas transgressões, continuarmos na iniquidade, nós vamos morrer. E morrer aqui falando da morte eterna. Não é verdade? É isso que quer dizer. Pois por que razão morreríeis?
se você não lançar tudo para o Senhor, não lançar as transgressões, não ter um coração novo, um espírito novo, nós morreremos. E que a gente queira viver não apenas nessa vida que é passageira, né? Estamos aqui só de passagem, essa vida tão curta, né? Que a gente precisa sempre querer cada vez mais ser melhores, servir as pessoas, porque essa vida é muito curta, é passageira. E nós somos filhos de Deus para vivermos na eternidade. A gente não pode perder o foco que é o céu, perder o foco que é Jesus. Tudo aqui vai passar. Tudo vai passar. Porque não toma o prazer na morte do que morre. O Senhor não toma prazer na morte daquele que morre no pecado, daquele que morre e não vai para Ele. O Senhor não tem prazer, o Senhor se entristece o coração dele, porque Ele morreu por mim, por você e por todos. O Senhor quer que todos se salvem, né? Mas infelizmente muitos não ouvem a voz do Senhor. O Senhor fala através de um, através de outro, né? Todos, ainda aqueles que não pregam, não é só os que pregam que falam do amor de Deus, não é verdade? Eu, você, aonde você tá, fale de Jesus, fale para as pessoas, né? Que elas precisam. Jesus está voltando, nós precisamos falar desse amor, precisamos anunciar o evangelho, para que as pessoas não se percam. Não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então essa é a mensagem dessa noite. Convertei-vos, pois, e vivei. Então se nós nos convertermos, se nós nos arrependermos, né? Porque não é apenas conhecer a palavra do Senhor, é colocar ela em prática, né? É fácil? Não é, gente. Todos nós sabemos que não é fácil, mas nós sabemos o quanto é possível, né? O Senhor nos ajuda, o Senhor nos guia e o Senhor quer nos usar, quer usar a minha vida, quer usar a sua. Quantas vidas aqui já foram transformadas, resgatadas, não é verdade? Glória a Deus por isso. Eu já fui tirada de um lamaçal de pecado, de uma vida toda destruída, uma família toda destruída, um casamento destruído, a minha vida destruída, afundada no pecado. E o Senhor me resgatou, o Senhor me livrou. E aí o processo continua a partir de mim, eu sou responsável. Eu assumo e continuo a caminhada, vencendo dia após dia, vencendo a carne, vencendo o pecado. Depende de mim, né? Nós nos entregamos ao Senhor e vamos vencendo com Ele. Com Ele somos mais do que vencedores. Amém? Então fica esse recadinho, né? Para nós nessa noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Tire do seu coração todo mal, toda tristeza, toda angústia. Amém, meus queridos? Que o Senhor renove a sua fé, a sua esperança e coloque que encha seu coração de vontade de cada vez mais estar no caminho dele, nos braços dele, fazendo a sua vontade. Que o Senhor encha seu coração de paz, de amor, de alegria, que você se sinta especial e amado pelo nosso Deus. É isso aí, nosso Deus é maravilhoso, Rosilene. Boa noite para vocês e o Deus abençoe, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama, o Senhor te ama, viu, meus queridos? Não se esqueçam disso. Convertei-vos, pois, e vivei. Vamos viver, não só nessa vida, vamos nos encontrar no céu, amém? Vamos fazer a vontade do nosso papai, vamos seguir os seus mandamentos, obedecê-lo para a gente viver no céu, onde não vai mais ter choro, tristeza, nem dor, né? Tantas coisas que a gente vê nesse mundo, nós vamos só nos alegrar no céu. Então vamos rumo ao céu, não desistir, vencer aqui dia após dia para nos reencontrarmos, né? No céu. Amém? Grande beijo, boa noite para vocês. Deus te abençoe, viu?